eu sou doutora Neide, otorrinolaringologista, já trabalhando há um bom tempo aqui na PAI. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu escolhi dentro do otorrino um tema, né, que foi a rinite, certo? Isso porque causa um grande impacto no dia a dia, né, dos pacientes. É uma patologia que é altamente prevalente no nosso meio. Aqui no Brasil, em torno de 25% da população possui sintomas de rinite, né? E aqui em Salvador, a gente tem percebido, nos registros, né, dos estudos, tem visto que Salvador é uma cidade que tem no Brasil a maior incidência da rinite. E são casos que se apresentam ao longo do ano, né, independente se está relacionado ou não com determinada estação. Então, a gente tem patologia de rinite durante todo o ano aqui, né, dos pacientes que surgem nos nossos consultórios. Outra questão também relacionada a essa importância da rinite é que ela tem muito impacto na vida do paciente, né, na qualidade de vida do paciente. Ela interfere no trabalho, né, interfere na escola com relação às crianças, incomoda muito o dormir, né? O sono não é adequado, então com isso o dia seguinte também não é bom. Então interfere muito nessa questão da cognição, a falta de um bom sono, né? E aí a rinite causa isso. Essa obstrução crônica que a rinite causa ao longo do tempo pode levar a alterações crâniofaciais, que aí vai interferir na dentição, na fala, na deglutição, né, e na própria respiração. E assim, o que é realmente uma rinite? Né? Muitas vezes os pacientes chegam lá, doutor, eu acho que eu tenho rinite, mas eu nunca fiz um exame que diagnosticou a rinite. Na realidade, qualquer sintoma relativo à obstrução nasal, espirrar, coçar, coriza, isso são sintomas que refletem uma inflamação da mucosa nasal, que justamente é a rinite. Então é um diagnóstico clínico. Porém, a gente tem vários tipos de rinite e cada um está relacionado com determinado alérgeno, vamos dizer assim, né? Então tem um alérgeno específico mesmo, que é a rinite clássica, né? Que é uma rinite que envolve o nosso sistema imunológico, que aí esse realmente a gente consegue diagnosticar através de um teste alérgico. Então, a gente vai ver objetivamente a alergia a determinado patógeno. Outros tipos de rinite, como por exemplo, temos as IVAs, né? As infecções virais, uma gripe, um resfriado. O que são os sintomas relacionados ao resfriado? É o espirrar, é o coçar, é a obstrução. Então isso é uma rinite, e aí seria uma rinite viral, né? Temos uma rinite interessante, que é a rinite da mudança da temperatura, que o paciente refere, eu estou com alergia ao ar-condicionado. Então realmente está com uma determinada, né, temperatura, aí entra naquele local com um ar-condicionado e começa a obstruir, a espirrar. Temos também aquela rinite relacionada aos cheiros fortes, né? Materiais de limpeza, perfume. Então, isso aí a gente não consegue medir objetivamente, é a observação do paciente, né? Tem uma interessante também que às vezes a gente esquece desses detalhes. Então, são pacientes que estão sendo tratados, melhora, mas não tem uma melhora muito adequada. Quando a gente vai investigar direitinho, tem o uso, né, do desodorante em aerosol, que aí não tem cheiro, né, de repente já tem esse cuidado de não ter cheiro, mas tem as partículas, que aí também vão interferir. Então são vários tipos várias causas da rinite, né? Então não tem uma relação só com a questão alérgica mesmo, né, a clássica, que a gente consegue ter um diagnóstico mais objetivo, né? Então outro motivo também que me orientou a escolher a rinite é que também temos uma importância assim imensa da contribuição do paciente, né? No caso do próprio diagnóstico.
Então, e também o resultado do tratamento também vai depender do paciente. Não é só chegar e vamos lá no médico, vai passar a medicação e a gente vai ficar bem. Não é isso. Porque vai o resultado depender da colaboração do paciente. De que forma? A gente precisa observar o ambiente, né? Como o ambiente está muito envolvido na causa dos sintomas, tem que estar checando isso aí. E observando, quando eu entro em contato com determinado produto, me incomoda, né? Então aí eu tenho que evitar dentro do possível. Quando a gente tem essa questão da mudança de temperatura, já fica mais complicado, né? Não tem como a gente evitar a exposição à mudança do tempo. Daí a gente precisa, então, ter esse cuidado com o tratamento mais adequado, né? Então, assim, o paciente precisa estar observando o seu dia a dia, dentro de casa, né? Se acumula muita poeira, se mora próximo à rua onde passa muito ônibus, né? Questão de poluição, se tem alguma construção próxima, se tem muita cortina, muito tapete, essas coisas dentro de casa, principalmente do quarto, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, essa parte é importante porque se a gente evita o contato com essa poeira, com os ácaros, né, que são os alérgenos mais, assim, que causam mais com frequência esses sintomas, então a gente precisa evitar. Trocar roupa de cama com frequência, às vezes a gente esquece um pouquinho da questão do sofá, né? Se for um sofá de tecido, é importante estar também trocando a capa, né? Colocar a capa no travesseiro, no colchão, se é uma casa arejada, então tudo isso ajuda na prevenção. No trabalho, às vezes, a gente não consegue ter esse domínio, né, sobre esses ajustes que vão nos ajudar a responder melhor ao tratamento, né? E atentar então é importante a gente estar atento a estas causas, para justamente diminuir os sintomas, porque a gente vai evitar a estar nessa exposição aos alérgenos. Outra coisa também que é muito importante com relação ao comprometimento do paciente com o tratamento, né? Ela, como é uma doença crônica, os pacientes acabam sabendo mais ou menos o que usar e vira e mexe, entrei em crise, usa a medicação. Tem algumas coisas que realmente a gente deve manter de uso contínuo. A lavagem nasal. Hoje em dia a gente tem vários tipos de lavagem nasal. Não necessariamente precisa ser o de alto volume, que às vezes até principalmente as crianças, às vezes não se adaptam direitinho, né? Mas muitas vezes com relação à rinite, quando a gente não tem muita secreção, a gente pode usar as lavagens com sprays de forma mais tranquila e às vezes a criança se adapta melhor. Então é importante fazer essa lavagem nasal porque diminui a ação do alérgeno na mucosa nasal. Então a gente vai diminuir os sintomas. Então não precisa esperar ter o sintoma. É importante ter isso de uso contínuo para justamente diminuir as crises. Antialérgicos, né? Tem o hábito também de usar. Agora o que eu chamo a atenção é sobre o uso do corticoide. A gente tem visto muitos pacientes que já chegam, eu já entrei em crise, já usei o corticoide, mas o corticoide oral não é interessante ter o uso assim tão frequente, porque ele tem muitos outros problemas, né? Muitos efeitos colaterais que a gente deve evitar. Então a gente deve deixar isso aí justamente para o médico, a depender da necessidade, indicar ou não. Os corticoides tópicos são outras medicações, né, outras medicações que a gente usa no dia a dia, que tem bom resultado também. Porém, a gente precisa usar de acordo com realmente a orientação médica. Concluindo, é importante o paciente estar atento a esse controle ambiental, ao uso das medicações, porque para o sucesso do tratamento precisa ter a ajuda do paciente junto com as orientações do médico. Muito obrigada por acreditar junto com a gente.